Muito bem, vamos lá. O livro O Consolador, nós estamos na terceira parte. Religião, capítulo 2, Evangelho, e o item que nós vamos estudar hoje, Jesus, a questão 282. Então nós avançamos aqui nessa nossa jornada, né, por esse tema, que é bem interessante, falando para nós aqui sobre o papel principalmente começando, o papel do Evangelho aqui entre nós. Né? Na questão 282, é perguntado para nós aqui, né, se devemos considerar o Velho Testamento como pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens. Né? Então, fazendo uma diferença aqui na pergunta dos nossos colegas, né? E aqui para Emmanuel, fazendo aqui a diferença do papel dessas duas partes importantes da Bíblia, né? Tanto do Velho Testamento, que traz para nós todo aquele, até mesmo, né, começando pela própria mitologia hebraica, avançando por todo o contexto histórico, né, do povo hebreu, até chegarmos ali na fundação, né, do povo de Israel. Então, contando toda aquela trajetória, bom dia, Dudu, contando toda aquela trajetória, né, mas o ponto principal que nós vemos no Antigo Testamento não é apenas essa parte dessa trajetória, dessa história que nos é contada, né, sobre cada povo, falando dos profetas, contando os conflitos que eram vividos entre os povos naquela época. O tema principal que nós vamos encontrar no Velho Testamento é exatamente o que Emmanuel chama para nós aqui de a pedra angular da revelação divina, ou seja, a ideia do monoteísmo, a ideia de um Deus único, mas não apenas monoteísmo e nem apenas um Deus único, mas a revelação do próprio Deus, né, do entendimento desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus que criou tudo e todos que nós conhecemos. E claro, né, está muito aquém ainda do nosso próprio entendimento. Né? Então, tanto que no próprio Livro dos Espíritos nós temos, logo no início, Kardec perguntando o que é Deus, e depois ele vai explorando um pouco mais, até mesmo aprofundando lá no livro A Gênese. Né? Então, tentando trazer para nós ali uma visão, ainda que limitada, sobre Deus na sua grandeza e na sua perfeição. Então, naquela época, onde havia uma divisão muito grande dentro das culturas a respeito da espiritualidade que eles estavam desenvolvendo, criando divindades das mais variadas características, com poderes diferentes, com interesses diferentes, muitas vezes até humanizando, né, essas divindades. Então, o papel do Antigo Testamento é trazer para nós, através da evolução da história de todo aquele povo, falar para nós exatamente da formação da nossa ideia a respeito de Deus. Esse é o primeiro ponto do Velho Testamento. Depois aqui o segundo, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens. Aí nós mudamos então de livro, de parte, né, saindo do Velho Testamento e entrando no Novo Testamento, ou no Evangelho de Jesus, ou o nome que queira dar. Aí nós vamos encontrar então ali a trajetória de próprio Jesus e todos os seus ensinamentos. Então Emmanuel diz assim para nós, bom dia, Andréa, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, o que Emmanuel chama atenção, sim, o Velho Testamento tem esse papel de revelação, e já o Evangelho de Jesus ele coloca para nós que não é apenas conhecer a história de Jesus, mas é exatamente entender qual é o seu papel de revelador desses ensinamentos aqui para o nosso mundo, para que houvesse, de fato, a partir da assimilação desse conhecimento e da vivência desses ensinamentos, a própria transformação de cada um de nós.
Aqui, claro que nós vamos olhar, né, bom dia, abraço, nós vamos olhar aqui a transformação do nosso mundo, que é o que todo mundo espera, mas na verdade a gente vai lembrar sempre que a transformação do nosso mundo depende da transformação de cada um. Por isso, então, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Né? Então, essa é a diferença entre as duas obras. Nós veremos uma muito mais de esclarecimento, de história, de conhecimento sobre trajetória daquele povo, enquanto que nos ensinamentos de Jesus, embora nós tivéssemos, né, como é estudado e como deve ser estudado de fato, se nós pegarmos, por exemplo, né, como eu já comentei com vocês, nós temos hoje um trabalho dentro da doutrina chamado NEP, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Então, através desse NEP, ele é feito então um detalhamento de tudo aquilo que vem escrito no Evangelho, entendendo, por exemplo, sobre épocas, sobre a cultura da época, sobre locais, sobre personalidades, e, claro, dentro da visão filosófica, entendendo ali os ensinamentos que foram transmitidos, os ensinamentos de Jesus. Então, esse é um papel muito importante, assim como nós, quando nós estudamos, nós espíritas, quando estudamos as obras básicas, nós procuramos entender, por exemplo, qual era exatamente o propósito de cada obra, quando ela foi escrita, quem participou dessa obra, quem foram os espíritos, qual a biografia de cada um deles. Então, na verdade, nós estamos formando uma base teórica sobre essas obras, para depois, a partir dessa base, entendermos a filosofia daqueles livros. Porque é entendendo a filosofia que significa, como eu já trouxe para vocês, né, eu gosto de dizer que a filosofia é a arte de pensar. Então, quer dizer, nós vamos pegar esses ensinamentos e começar a fazer interpretações, começar a ter entendimento sobre o significado de cada ensinamento que é transmitido para atingir o objetivo maior, que é exatamente pegar depois esse conhecimento e trazer para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. Aí sim, através da vivência, há de fato a transformação do espírito. Mas como nós estudamos, tanto com Emmanuel, como também nós estudamos no próprio o Livro dos Espíritos, o intelecto se desenvolve com muito mais facilidade do que as virtudes. E não é porque nós optamos por isso, é porque é uma necessidade que nós temos para que possamos aceitar uma ideia e vivenciá-la, nós precisamos primeiro interpretá-la. Precisamos primeiro conhecer, saber exatamente ali por que ela foi escrita, quando ela foi escrita, para que ela foi escrita, de que forma que isso pode ser vivenciado, para depois nós colocarmos, porque do contrário, nós viveremos uma fé cega, o que é mais importante, nós vivemos uma fé cega, que podemos ali pegar, por exemplo, crenças, ideias variadas e vivê-las totalmente no erro, totalmente no escuro, fazendo com que nós muito mais agravemos a nossa condição do que consigamos fazer essa elevação que é tão desejada. Para isso, então, é necessário que nós, para compreendermos exatamente a essência daquilo que está sendo ensinado, formarmos esse alicerce, formarmos essa base. Então, se a doutrina espírita faz isso conosco, não é diferente através dos estudos de todas as obras. Né? Nós lembramos que temos estudos dos textos bíblicos, nós temos estudos dos textos judaicos, nós temos estudos dos textos muçulmanos, temos dos textos budistas e por aí vai, cada filosofia trazendo ali o seu conteúdo. Então nós estudamos essa base e a partir dessa base nós passamos então a interpretá-la e a partir da interpretação é a vivência. Então nós temos o conhecimento, depois a interpretação e depois a vivência. Isso acontece com toda a ciência e com essa, no caso desses ensinamentos, dessa filosofia também acaba não sendo diferente. Por isso essa diferenciação que nós temos entre Velho Testamento, conhecermos toda a trajetória para formarmos uma ideia de um Deus único e conhecermos não um Deus único, mas conhecermos o Deus. E até mesmo esse conceito acaba sendo difícil, porque esse Deus que nós procuramos conhecer, nós teremos ali cada filosofia tentando entender-o de sua própria forma. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos, então, construir essa grande montanha dentro do nosso entendimento e cada um analisa a partir da sua visão, a partir do seu ponto de vista. Quer dizer, cada um numa posição na base dessa montanha, olhando para o mesmo ponto para tentar entender exatamente
de que forma que essa montanha foi construída, qual é exatamente essa montanha. Né? Por isso nós vamos entender inicialmente. E depois nós passamos a entender exatamente as leis, os ensinamentos, a trajetória de cada um de nós nesse processo de evolução. E a doutrina espírita, obviamente, traz uma contribuição extremamente valiosa, porque através dos seus ensinamentos nós passamos a interpretar esses ensinamentos que são trazidos pelo Novo Testamento de uma forma muito mais profunda, entendendo a realidade do espírito, entendendo as leis que regem a nossa vida, entendendo o propósito da nossa existência. Então não é simplesmente dizer numa passagem, né, que ninguém vai ao Pai senão através de mim, por exemplo. Mas espera aí, quem é o Pai, quem é Jesus, de que forma é que nós podemos fazer esse caminho, de que forma é que nós podemos seguir esse caminho. Então tudo isso passa através desse conhecimento que nós estamos adquirindo. Angelino colocou, não é em vão que se diz, né, filosofia, amor e sabedoria. Né? Pois é, exatamente que esse é o principal. Nós temos que pensar, nós temos que compreender e a partir dali passamos então a transformar. Então é bem interessante essa colocação que foi trazida para nós. Na questão 283, é dito para nós assim, né, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então separaram especificamente esse ponto, e aqui a gente pega aqui a referência do próprio Evangelho, né, que é João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o texto original. Eu estou aqui acompanhando Bíblia Online, que é um site que eu sempre falo para vocês, que eu gosto bastante, porque ele é bem organizado, ele traz tudo com grande facilidade para a nossa compreensão. Então, quer dizer, fizeram essas perguntas aqui especificamente sobre algumas passagens, lembrando que esse livro ele foi escrito a partir ali do estudo daquele grupo que nós conhecemos, né, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Então nós começamos então a acompanhar aquilo que eles organizaram para o nosso estudo hoje, mas certamente nós poderíamos pegar várias e várias passagens e oferecer, né, para a interpretação por parte dos espíritos, para trazer para nós esse entendimento. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Antes de tudo, diz Emmanuel, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. O que ele está querendo dizer para nós então aqui? Primeiro, de um modo geral, existe uma certa pretensão, e eu colocaria até de uma certa arrogância por parte da humanidade, de querer fazer, primeiro, com que Deus se assemelhe a nós, né? E segundo, o próprio Jesus, fazendo com que ele seja um homem comum entre nós. Simplesmente um ser que viveu aqui no nosso mundo. Nós temos, inclusive, né, dentro do próprio meio espírita, né, essa pretensão de fazer com que Jesus, o fato de não ser, de nós termos quebrado aquela ideia da considerada Santíssima Trindade, dentro dos valores da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, em que Jesus era Deus e ao mesmo tempo era homem. Então nós dizemos, não, Jesus não era Deus e portanto ele era um espírito. Ele era um espírito que encarnou entre nós e portanto ele era homem. E sendo um homem, ele viveu as experiências que nós vivemos. Só que na verdade nós não conseguimos compreender a sua natureza espiritual. Por isso que Emmanuel coloca para nós aqui que antes de tudo,
Precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Então não podemos simplesmente fazer com que Jesus seja apenas uma pessoa inteligente, um espírito evoluído que esteve entre nós. Na verdade, como foi colocado por Emmanuel, a posição em que Jesus se encontra como o próprio governador do nosso planeta, dentro da interpretação, né, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através ali do Espírito Ismael, que fala isso, mas Humberto de Campos, que é o autor do livro, ele coloca Jesus como sendo aquele responsável pela própria organização e direção aqui do nosso planeta. Ou seja, um espírito de uma hierarquia tão alta que nós não podemos nem compreender. E para compreender, o que nós fazemos? Nós reduzimos a sua hierarquia, a sua envergadura espiritual, para que ele possa se assemelhar a nós, fazendo com que nós tenhamos uma interpretação completamente equivocada e limitada exatamente ali do papel de Jesus. Quando é colocado para nós, então, que enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Então, nós pensamos assim, isso é algo que a gente não vai conseguir compreender. Estava programada a vinda de Jesus aqui para o mundo? Ou foi ali algo que foi planejado exatamente porque foi necessário reconduzir a humanidade para a sua evolução? Será que nós estávamos tão assim desviados do caminho que foi necessária uma intervenção tão direta na condução da humanidade? E mesmo assim, com essa intervenção, nós acabamos ainda falhando nesse processo. Basta perceber que o cristianismo hoje é uma das maiores religiões do mundo, e mesmo influenciando outras religiões, nós continuamos vivendo num mundo ainda desequilibrado, em termos de valores, em termos de sentimentos, causando esses conflitos e todos esses desequilíbrios mesmo que nós estamos vivendo. Na sensualidade, nas indiferenças, na presença do egoísmo. Isso depois de 2000 anos, depois ali de uma presença de aproximadamente 2000 anos da presença de Jesus. Então, quer dizer, houve a necessidade de ter essa intervenção, porque nós estávamos vivendo esse desequilíbrio, e com a presença de Jesus nós ou colocamos fora do seu contexto, como também o Espírito, embora dentro da sua pureza, dentro da sua grandeza, não sendo uma divindade, ou nós colocamos Jesus como sendo um espírito que viveu entre nós, reduzindo a sua importância. E é bem curioso, né? Nós estamos aqui discutindo sobre a natureza de Jesus e poderíamos imaginar, né, de que forma que ele observa essa nossa discussão falando sobre a sua natureza. Será que nós somos tão ainda estamos desviando tanto, estamos tão fora dessa realidade, com as nossas tentativas, com as nossas interpretações? E Emmanuel coloca, diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Ou seja, conforme João traz para nós, o Verbo, que é o próprio Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, essa vinda de Jesus através dessa encarnação, porque reencarnação é aquele espírito que já viveu aqui no mundo físico, desencarna, volta a reencarnar, ou seja, reencarna, volta a encarnar. E aqui Jesus, nesse caso, ele encarna entre nós, já que a sua vivência seguiu caminhos muito diferentes daquele que o nosso mundo aqui oferece para todos nós. Se ele próprio era o governador, o diretor angélico, como Emmanuel traz para nós aqui do nosso planeta, significa que sua evolução não se deu aqui. Na verdade, nós evoluímos sob a tutela, sob a orientação dele. E para ele estar presente aqui entre nós, houve a necessidade então dessa intervenção para que a humanidade pudesse seguir um curso diferente daquele que ela se encontrava. Aqui então, tutelados míseros e ignorantes, uma expressão bem interessante que Emmanuel utiliza, da mesma forma rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Ou seja, um espírito que teve que reencarnar entre nós para mostrar realmente ali qual é o caminho que nós devemos seguir. Os ensinamentos estão aí à nossa disposição até hoje.
Mas acontece que nós ainda temos essa grande dificuldade, exatamente de acordo com a questão anterior que nós estudamos, a 282, os evangelhos não trazem apenas a história de Jesus, mas os ensinamentos que precisam ser compreendidos, ser interpretados e serem vivenciados, principalmente, que é o propósito maior. São histórias e mais histórias, né? Se nós colocamos aqui que ele viveu como diretor angélico, né, o diretor do nosso planeta, por que ele haveria de reencarnar 3 vezes aqui? Né? Então, são muitas histórias que nós trazemos exatamente com essa ideia de humanizarmos Jesus dentro do nosso padrão, né? Então, pois é, ainda colocam, né? Buda como sendo aquele, né? No caso a gente vai perceber que Buda, por exemplo, como sendo um emissário, como sendo aquele espírito que reencarna aqui no nosso mundo para que possa fazer com que a humanidade comece a assimilar esses valores maiores, né? Então, em vez de nós entendermos que cada um desses espíritos tiveram o seu papel, a gente unifica todos de uma única vez. Mas nunca vamos saber disso, né? E pelo que a gente pode compreender aqui, acaba sendo muito difícil, né, que um espírito precise trabalhar dessa forma sozinho, sendo que existe uma equipe espiritual enorme fazendo tudo isso, né? Então, muito bem. Então, por isso que ele coloca para nós aqui nessa interpretação. Então, na verdade, mais uma vez aqui, ele diz exatamente isso. O tema específico aqui dessa questão é tentar interpretar essa passagem de João a respeito da vinda de Jesus entre nós. Então, Emmanuel esclarece aqui com essas explicações. Questão 284. Aqui também é bem interessante. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros. Aqui, antes da gente continuar, é só a gente poder lembrar então, né, que nós temos João, Lucas, Marcos e Mateus. Temos esses 4 evangelistas, né? Então são esses apóstolos, mas desses apóstolos, esses são os evangelistas, aqueles que escreveram no Evangelho. Quando se estuda de uma forma mais detalhada cada um dos livros desses apóstolos, desses evangelistas, nós vamos perceber que cada um traz a experiência de Jesus a partir de uma perspectiva, a partir da visão deles, dos ensinamentos que eles trouxeram. Claro, considerando ali toda a história da própria construção, da própria organização dos textos bíblicos, em especial aqui dos evangelhos, né? Com relação às suas traduções, com relação às alterações que acabaram sofrendo, falando daqueles evangelhos que são canônicos, que são esses casos, e daqueles que são fora desses cânones, né? Que são apócrifos, né, chamados. Então, temos ali livros que já foram escritos, que já foram descobertos, mas foram aceitos ou não foram aceitos. Não importa. O que importa hoje é que esse livro ele foi organizado com essa estrutura, é com ela que nós vamos trabalhar. Dentro desses 4 evangelhos que nós temos hoje, uma característica interessante que nós vamos perceber é que aqueles que contam a história de Jesus, o seu nascimento, o seu trabalho, fazendo com que ele se tornasse conhecido como uma personalidade naquela sociedade, né, de Israel, são exatamente Lucas, Mateus e Marcos. Esses 3 evangelistas contam Jesus a partir de uma visão histórica, trazem também ali os seus ensinamentos, falando dos seus milagres. São aqueles que reportaram, digamos assim, a trajetória de Jesus aqui no nosso mundo, falando em parábolas, né, contando as suas histórias, as suas parábolas e tudo mais. Porém, João ele teve uma história diferente. Se esses 3 trazem para nós uma apresentação da presença de Jesus aqui no mundo, João ele traz uma visão diferente. João ele apresenta para nós Jesus como uma entidade espiritual. Ele traz para nós uma visão de um Jesus mais elevado. Então, enquanto um apresenta aquele indivíduo que representa, que tem uma representação dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade,
João ele apresenta para nós um Jesus universal. Ele apresenta Jesus espiritual para o mundo. Então ele faz essa diferença. Se vocês tiverem oportunidade de ler os evangelhos, vou pegar algumas partes para a gente poder perceber a diferença na forma como as narrativas vão se desenvolvendo, a gente vai perceber isso. Alguns estão contando histórias sobre Jesus e o outro está falando sobre a essência de Jesus. Por isso, então, aqui nessa questão, o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições, em confronto, quer dizer, comparando com as narrações de seus companheiros. Emmanuel explica para nós o seguinte: ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como parte indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então vemos ali a diferença dos dois, desses dois grupos. Né? Esse grupo inicial, que traz ali uma apresentação sobre Jesus, do seu nascimento, da sua história e tudo mais. Agora o outro vem, João vem, e traz para nós um Jesus com muito mais profundidade. Não se preocupando em trazer esses detalhes históricos, mas falando exatamente da missão desse Espírito que se fez carne, né? Por isso que ele coloca que o Verbo se fez carne. E aí mostra então esse Espírito que chega entre nós, tendo uma missão de fato espiritual, enquanto que os demais mostram para nós a sua presença no mundo, sendo apresentado de um modo diferente. Então é bem interessante quando nós passamos então a conhecer, né, esses textos, a essência, a sua estrutura. Por isso que é muito importante nós termos esse estudo. Né? Então fica mais uma vez a recomendação para o estudo do NEP, para quem tem interesse, né, do estudo dos evangelhos a partir da visão espírita, né, ou mesmo, né, até mesmo nós temos dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, né, os estudos bíblicos, que nesse caso, né, como a gente comentou lá no capítulo 200, na questão 282, a importância de entendermos a estrutura, a história desses livros, para depois buscarmos a sua essência e da essência passarmos a viver os seus ensinamentos. E essa terceira parte é a parte mais complicada. Porque nós vemos, né, assim como nós espíritas, procuramos estudar com bastante profundidade cada uma das obras que nos são oferecidas, né, sejam elas obras da codificação, sejam elas essas obras complementares que chegam através, né, desses outros espíritos, como aqueles que nós conhecemos, né, Emmanuel, Joana, Filomeno de Miranda, André Luiz, e tantos outros, né, que fica até injusto a gente fazer essa menção desses quatro e não fazer a menção dos demais. Mas nós tivemos ali um trabalho muito profundo por parte dos espíritos para trazer para nós explicações a respeito do mundo espiritual, da nossa realidade, né? E nós estudamos eles com muita propriedade, gostamos de estudar, faz parte da rotina estudarmos aquilo que os ensinamentos que eles trazem para nós. Só que o objetivo não é simplesmente fazer com que nós sejamos recheados de informações, onde nós podemos mencionar livros, capítulos, questões, quem disse isso, quem disse aquilo, da mesma forma que os evangelhos também são estudados, em que a gente fala capítulo tal, versículo tal, quem disse isso, por que disse isso. Isso tudo são informações. Bom dia, Mariana. Isso tudo são informações. Só que, na verdade, essas informações têm um objetivo. Né? Da mesma forma que nós estudamos essas obras que são consideradas as bases da nossa doutrina, na verdade, elas servem para trazer para nós o esclarecimento com o propósito de modificar o nosso modo de ser. Modificar o nosso modo de viver as experiências aqui do nosso mundo. E não simplesmente acumularmos informações e passarmos a ter um estudo meramente acadêmico, sem ter a preocupação de observarmos o propósito desses ensinamentos e a forma como eles devem ser vivenciados.
Então, dessas três partes, né? Conhecer, né? Passamos a conhecer, fazemos a interpretação, mas temos ali a vivência. Essas duas primeiras, né, o conhecimento e a interpretação, nós fazemos isso muito bem. Porque é exatamente aquilo que nós dissemos anteriormente. O conhecimento vem primeiro do que a virtude. E o conhecimento é muito mais fácil. Nós estamos o tempo todo exercitando o nosso intelecto, encontrando soluções para as questões mais simples da nossa vida. No momento em que nós fazemos um cálculo para poder fazer uma compra de mercado, você está usando sua inteligência através ali da matemática, da economia, da contabilidade, para você fazer, né, aquilo que você precisa. Então você tem informações históricas, geográficas, científicas, filosóficas, das mais variadas ordens para poder olhar para o nosso mundo aqui e viver o nosso cotidiano. Mas a parte mais difícil é a aplicação das nossas virtudes nos relacionamentos. Quando nós estudamos, né, sobre a diferença entre virtudes e imperfeições, aí nós temos ali aqueles que são os opositores, né? A virtude da humildade, o contrário dela é o orgulho, né? A virtude da paciência é exatamente ali a pressa, a impaciência, a paz, nós temos a violência, enfim, temos ali os dois opostos. Então, quando nós passamos a conhecer essas virtudes, isso é algo significativo, porque nós podemos fazer, dentro de uma tabela, classificação. Virtude significa isso, tal virtude significa tal coisa, e nós temos ali filósofos incontáveis que fazem esse tipo de interpretação. Mas a pergunta é, cada um desses filósofos é capaz de viver aquilo que ele está escrevendo? Nós que estudamos detalhadamente essas obras, somos capazes de pegar esses ensinamentos e colocar em prática? Por isso que o intelecto é muito mais fácil, porque nós estamos o tempo todo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vivendo as experiências intelectuais para poder fazer com que a nossa vida seja o melhor possível, dentro das nossas necessidades. Mas quando nós falamos em uma questão mais moral, falamos das virtudes, aí já exige de nós um esforço maior. Porque instintivamente nós estamos programados para a sobrevivência. E na sobrevivência existe ali a lei daquele que é o mais forte, daquele que é o mais capaz, daquele que é o mais adaptável, como diz Darwin. Mas viver bem já é diferente. Sobreviver é uma coisa, viver é outra coisa, nós já estudamos sobre isso. E no caso da vivência, a melhor forma de nós encontrarmos um caminho para uma vivência saudável é através das virtudes. E para isso nós temos necessidade de superar aquilo que os nossos instintos colocam como ponto principal. E nem sempre nós estamos dispostos a promover esse tipo de mudança. Dizem que Jesus acompanha a Terra desde o seu nascimento. É o que traz para nós lá no livro O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, Brás? Que mostra para nós exatamente Jesus como governador, que desde o início planejou, né, a formação do nosso planeta e o desenvolvimento da humanidade que aqui existe, né? Então, essas informações são revelações que chegam para nós, né? Agora, entendermos isso, eu queria uma prova de que isso é verdade, né? Porque nós buscamos isso. O nosso intelecto depende de informações que embasem aquilo que nós estamos pensando. Esse é o tipo de coisa que nós não vamos saber. Andrea colocou, estamos nos esforçando, mas ainda é muito difícil. Até porque, além das emoções que passamos, recebemos as vibrações desequilibradas do mundo, né? Então, quando falamos da vivência e dessas experiências morais, André, nós temos ali também o elemento que a doutrina espírita traz para nós, exatamente o elemento espiritual, com todas as suas nuances, né, exatamente de influências, histórico, compreensão, grau de evolução desse espírito e tudo mais, né? Mas de qualquer forma, a inteligência é sempre muito mais fácil, porque eu ponho em prática aquilo que eu quero através do meu intelecto, sem me preocupar, por exemplo, se isso é bom ou se é ruim. Eu faço aquilo que eu sou capaz de fazer. Tanto é assim que nós temos hoje, né, uma das indústrias mais desenvolvidas no nosso mundo é a indústria bélica, a indústria militar, em que nós aplicamos ali todo o conhecimento de engenharia, de todas as áreas da engenharia, né, na eletrônica, na mecânica, na elétrica, na química,
na física, etc., etc., colocamos todos em prática para construir para nós os melhores equipamentos de destruição, para que eles possam ser utilizados para a imposição das nossas vontades e das nossas verdades. Mas aquele que criou uma bomba, ele tem consciência do que ele está fazendo de fato dentro dos valores morais? Pensando no egoísmo, pensando na responsabilidade, na consciência, não tem esse pensamento, ele simplesmente faz. E a cada dia nós vamos vendo aí uma arma nova sendo criada, um dispositivo novo sendo criado, com o orgulho daquela indústria dizendo: nós criamos a máquina mais moderna de destruição. Uma máquina que custou bilhões de dólares para o seu desenvolvimento e é a máquina mais perfeita que existe. Quer dizer, parabéns pelo seu intelecto, você realmente é uma pessoa muito inteligente, mas você é capaz de lidar com as consequências daquilo que você fez? A gente até lembra, né, a história de Santos Dumont, que quando ele traz para nós o avião como sendo esse equipamento, né, tão revolucionário para a humanidade, não somente Santos Dumont, né, a gente fala dele porque é a nossa referência brasileira, mas nós tivemos, né, os irmãos Wright, tivemos grandes inventores, engenheiros, fuçadores, né, porque não eram pessoas formadas, mas eram pessoas curiosas, que criaram, né, essa indústria aeronáutica, e quando dá em 1932 a Revolução constitucionalista aqui no Brasil, e o avião sendo usado como máquina de destruição, né, segundo ali a biografia de Santos Dumont, ele aqui na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, não suportando ver a destruição provocada por uma invenção sua, ele acaba desencarnando pelo suicídio. Né? Então é uma história muito triste. Né? Mas então, quer dizer, a humanidade ela tem uma facilidade muito grande de conhecer. Nós temos os estrategistas, né, que vemos hoje, vemos ali os conflitos que a humanidade está vivenciando, quais são os locais mais adequados para serem atingidos, sem me preocupar se alguém morreu ou deixou de morrer. Por isso a inteligência ela tem uma facilidade muito maior de ser aplicada. Agora as virtudes não. As virtudes elas precisam conter os nossos impulsos. E que nós somos espíritos ainda muito jovens, e sendo muito jovens, nós estamos ainda muito mais perto, né, dessa força do instinto do que da força do espírito mesmo. Então nós acabamos tendo essa dificuldade de pôr em prática essa vivência. Por isso então que nós vemos, né, como foi trazido aqui por Emmanuel, para a gente não perder, né, o fio da meada, colocando para nós aqui também exatamente isso. É necessário que nós tenhamos o aprendizado e desse aprendizado trazemos para nós aqui a vivência para que de fato nos transformemos. Então não são informações simplesmente que são fornecidas sobre personagens ou sobre eventos que a humanidade vivenciou. Mas nós passamos não a olhar mais para trás, mas tudo aquilo que foi vivido nesse nosso passado tem o objetivo de trazer uma programação diferente para o nosso futuro. E não o futuro enquanto humanidade, mas o futuro enquanto seres espirituais que somos, vivendo esse processo de evolução. Felizes de nós que temos essa compreensão, que a cada dia vai se tornando mais clara para nós, embora muito aquém daquilo que nós precisamos de fato, já que nós procuramos olhar o mundo espiritual a partir de uma visão terrena. Então nós fazemos, claro, uma visão bastante limitada, fazemos uma interpretação bastante limitada dessa realidade espiritual. Os drones, né, Brás, que está revolucionando o nosso mundo para o bem e para o mal, né, porque tem drones que estão sendo criados e aplicados para facilitar a vida, né, da sociedade planetária, aplicação na agricultura, aplicação no transporte, aplicação no salvamento, aplicação nas mais variadas tecnologias aplicadas, né, nas filmagens, etc., etc., mas também sendo usado de um lado bastante destrutivo e muito eficiente, revolucionando inclusive, né, essa tecnologia militar que nós estamos vendo hoje. André lembrou, né, armas que chegam ao requinte de matar as pessoas e não destruir as construções, sim. O que importa para nós é o patrimônio, né? O patrimônio é muito mais importante, porque as pessoas elas podem desaparecer. O patrimônio eu vou acumular e fortalecer cada vez mais o meu poder. E isso é exatamente, né, André, a soma da inteligência com o instinto. Quando nós tivermos a inteligência com a razão somada com as virtudes, aí sim nós teremos
né, a inteligência com as virtudes que vai se transformar de fato em sabedoria. Aí sim nós teremos, né, daremos um salto significativo na nossa evolução. Então aqui, voltando, né, para essa questão 284, fizemos aí então essa diferença entre os evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, que trouxeram uma apresentação do pastor de Israel, enquanto que João traz para nós a missão universalista do Cristo divino, do Espírito Jesus que reencarna entre nós com toda a sua sabedoria. Então, diferença importante de nós compreendermos. Nós que estudamos ainda muito pouco a respeito dos evangelhos, né, então temos esse entendimento melhor sobre a estrutura a estrutura, né, com que ele foi organizado. Questão 285, a gente não vai se aprofundar, até por falta de competência mesmo, né, porque eu também estudo muito pouco os evangelhos, né, eu estudo a estrutura, a formação do evangelho, né, mas oportunamente a gente pode se dedicar um pouco mais a ele. Questão 285. Aqui mais uma dúvida que foi apresentada agora por Mateus, né? Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Então, Jesus sem pai, sem mãe e sem genealogia? A resposta de Emmanuel: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus através da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e de sabedoria em Deus. Né? Então ele fala para nós aqui sobre um espírito que reencarna dessa pureza, desse quilate, dessa envergadura, que chega aqui no nosso mundo com o propósito de transformar a humanidade. Enquanto os evangelistas, no caso Mateus, Lucas e Marcos, procuram apresentar Jesus como um ser que faz parte daquela sociedade, embora a sua grandeza, a sua importância, eles procuram então até mesmo encaixar sobre a história de Jesus, né, que Jesus era filho de Maria, filho de José, que era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, e vai trazendo todo o histórico dele como se ele fosse alguém como nós. Né? Então, assim, da mesma forma que Jesus tem a sua genealogia apresentada nos evangelhos, a minha família também tem a genealogia dela. Né? Já comentei com vocês, né, que eu tenho na minha família 9 gerações que foram pesquisadas, né, que nós datamos ali, pelo menos ali a informação mais antiga, data ali por volta de 1700 e alguma coisa, lá na Suécia, né? Suécia para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil. Então, conseguimos pesquisar tudo isso. E a gente olha para os evangelhos e vemos ali também Jesus, tendo ali toda a sua história, várias gerações sendo contadas. Mas, na verdade, nós estamos falando de um espírito, que é esse verbo que se fez carne, e que não é uma pessoa comum que possa sequer ser classificada como uma pessoa que tem uma história familiar. Né? Então aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então ele fala para nós aqui que, através, né, Emmanuel comenta, que aqui a palavra de João exatamente sendo esse apóstolo, que valoriza muito mais esse Cristo divino do que esse pastor de Israel, quer dizer, alguém presente que faz parte daquela sociedade. Então a visão de João transcende a visão de mundo, a visão materialista de uma personagem vivendo entre nós. Né? Olha, até mesmo Dan Brown, né, a gente já falou sobre isso outra oportunidade, o escritor Dan Brown, quando trouxe para nós, né, o Código da Vinci, né, um livro de ficção que fala sobre o casamento de Jesus, a filiação, a genealogia de Jesus, né, trouxe uma polêmica enorme naquela época, né, ali no começo dos anos 2000, trouxe uma polêmica enorme sobre esses eventos. Né? Então até hoje procuram também, né, tem por exemplo o Evangelho de Maria Madalena, que conta uma história diferente, e Evangelho de outro apóstolo que traz outra história. Então, exatamente esse é o ponto interessante da gente colocar.
né, que nós estamos procurando, e isso é muito natural, isso não é um desvio de caráter, não é nada, nenhuma uma imperfeição de nossa parte, tentarmos entender exatamente a natureza de Jesus. É uma curiosidade natural nossa. Nós queremos conhecer, nós queremos mapear, nós queremos rastrear as informações. E isso é de extremo valor, porque exatamente é um aspecto da nossa inteligência, que é um atributo divino, que faz com que nós queiramos cada vez mais aperfeiçoar, né, e estruturar o conhecimento. Só que muitas vezes nós procuramos fazer essa interpretação a partir de uma visão muito limitada da nossa parte. Nós queremos interpretar aquilo que não é interpretável usando as nossas referências. Por exemplo, nós vamos lembrar sobre as interpretações que eram feitas através das diversas mitologias a respeito da formação do universo. Aí nós vamos encontrar os indígenas contando suas histórias, os africanos contando as suas histórias, os nórdicos contando as suas histórias, os orientais, cada um procurando interpretar a forma como o universo foi construído a partir dos elementos da sua vida. Então, por exemplo, o que os indígenas falam sobre a formação do mundo? Fala sobre as estrelas, fala sobre os rios, fala sobre as plantas. O que os outros falam sobre as guerras, os deuses que são bravos, que são valentes e coisa e tal? Nós, da mesma forma, embora nós procuremos usar o nosso conhecimento já mais estruturado, mais organizado, ainda assim nós procuramos interpretar aquilo que é espiritual, aquilo que é fora do mundo material, a partir da nossa visão material. Então, na verdade, nós estamos ainda procurando, através desse nosso grande conhecimento, entre aspas, criar nossa própria mitologia sobre a realidade do mundo espiritual. Sobre paraíso, sobre inferno, sobre entidades, sobre isso, é nós aqui do mundo material procurando interpretar o mundo espiritual. E é claro que nós vamos errar. Até mesmo nós que somos estudantes da doutrina, procuramos tentar interpretar o mundo espiritual a partir da nossa visão. Os espíritos trazem uma informação e nós vamos colocar o nosso conhecimento para poder interpretar essa informação. Agora, como é possível nós falarmos de uma coisa material, uma coisa imaterial, a partir da nossa visão material? É claro que nós vamos nos equivocar. Naturalmente, a gente vai procurando fazer ali uma comparação, um aprofundamento, tentando chegar no mais próximo da verdade. Mas a gente nunca vai conseguir chegar na verdade, somente para poder chegar nessa verdade, nós temos que estar de fato vivendo no meio dessa verdade, e não procurando olhar à distância. Aquele exemplo que eu já trouxe para vocês outras vezes. Nós queremos conhecer como é a vida na Sibéria, por exemplo, através de livros, através de documentários, através de depoimentos. Mas a pergunta é, você já esteve na Sibéria alguma vez? Para saber de fato o cheiro que tem ali, o sabor da comida que eles comem, o frio que faz naquele lugar, sentir o chão, bom dia, dona Miriam, você pisando naquele chão e saber que você esteve lá? Se você estuda a vida na Sibéria somente através da teoria, você é capaz de dizer que você, de fato, pode se considerar um siberiano? É a mesma coisa que acontece com o mundo espiritual. Você consegue se lembrar, de fato, das experiências que você teve enquanto espírito liberto da matéria? Não. Então, tudo que você vai falar do mundo espiritual é a partir da sua visão do lado de cá. E, obviamente, ela vai ser muito limitada, se não, na maioria das vezes, bastante equivocada. Por isso que nós temos ali o estudo que você faz, por exemplo, da própria doutrina. Você estuda o livro dos Espíritos como encarnado, e depois você estuda o livro dos Espíritos como desencarnado. Você vai ver a diferença gritante que existe entre as duas interpretações. Jerusa colocou, né, muitos falam com propriedade, batem o martelo, né? É assim no mundo espiritual. Naturalmente, né, Jerusa, é uma mera pretensão da nossa parte, né? Nós queremos ali conhecer, queremos mostrar conhecimento. É essa visão, é esse academicismo que nós temos, né? Essa visão acadêmica de queremos colocar o nosso conhecimento, colocarmos os nossos diplomas, os nossos títulos para mostrar a nossa grande sabedoria. Na verdade, nós não mostramos sabedoria, nós mostramos conhecimento.
Porque sabedoria depende de virtudes que nós ainda não temos. Muita atenção nos atendimentos fraternos e aconselhamentos, né? Pois é. Então, quer dizer, são formas que nós procuramos. E, mais uma vez, é um erro que ele é um erro muito mais ingênuo do que intencional. Porque nós somos assim, nós queremos ter esse conhecimento, nós queremos mostrar, porque isso faz parte da nossa natureza. Só que a sabedoria vai fazendo com que nós fiquemos muito mais em silêncio do que falando demais. Porque aquele que ainda é imperfeito, ele é falastrão. Aquele que é sábio, ele fica em silêncio e só observa. Ele só fala quando realmente tem alguma utilidade. Esse é o grande aprendizado que a gente tem que ter. André lembrou, né? Chocante, né? Não temos a menor ideia. Só fazemos especulações a partir dos desenhos e histórias da literatura, né? A verdade verdadeira. Só quando estivermos lá, né? É o que eu entendo. Não, e mais do que isso, Andréia. Não é só quando você estiver lá. É quando você estiver lá e você tiver entendimento sobre aquilo que você está vivendo. Quantas e quantas vezes nós temos depoimentos e participações dos nossos amigos do plano espiritual que mostram para nós que o fato de você estar na condição de espírito não quer dizer que você saiba alguma coisa. Quantos são os espíritos que estão no mundo espiritual que sequer sabem que estão no mundo espiritual? Então não basta estar lá, você precisa estar lá e entender a sua realidade. Para isso, quanto mais evoluído é o espírito, maior é o esclarecimento que ele consegue alcançar. Fora isso, mera especulação. Até mesmo, né, esses autores que nós estudamos, com tanto carinho, nós procuramos fazer ali a interpretação, fazer comparações, embasamento dentro daquilo que as próprias obras básicas trouxeram para nós. Porque a grande virtude das obras básicas é que elas foram construídas com comparações entre a visão de espíritos que se mostraram realmente espíritos esclarecidos. Então, quer dizer, a melhor forma de você saber, voltando para a nossa Sibéria, para você saber como é a vida na Sibéria, por mais imperfeita que seja, não ouça apenas uma pessoa. Pega ali 50 siberianos, cada um contando as suas histórias. Aí você faz uma comparação. Porque você pegar um siberiano rico é uma coisa, pegar um siberiano pobre é outra. Você pegar um siberiano que vive numa grande cidade naquela região é uma coisa. Aquele que vive lá nos confins da Sibéria é outra. Dependendo de com quem você conversa, você vai construir uma imagem diferente. Então a virtude que Kardec teve foi pegar diversos depoimentos dos espíritos e começar a fazer uma aproximação e comparação. E ele tirava aquilo que era mais comum, não aquilo que era mais extravagante. Aquilo que era mais diferente ele descartava. Então ele procurava trazer os ensinamentos comuns. E olha só que, mesmo assim, ele conseguiu, durante aquele tempo todo, de 57 até 69, aproximadamente 12 anos de trabalho que ele fez, conseguiu trazer para nós essa base. Imagina o trabalho que ele teve para fazer isso. Pensou, Brás? Né, do Doutor para nós, né, mas será que num desdobramento, numa colônia espiritual, que por algumas vezes já estive, não dá para ter uma noção da vivência naquele plano? Dudu, ainda assim, você pode estar no mundo espiritual e você faz uma interpretação a partir do conhecimento que você tem agora. Quer dizer, você ter a oportunidade de você visualizar aquilo tudo. Eu até comentei com vocês, para a gente já encerrar o nosso estudo, a respeito do... Qual é o nome dele? Do Carlos Bacelli, né? Nosso amigo Carlos Bacelli, escrevendo nos seus livros e nos ensinamentos, né, que os espíritos traziam, ele dizia que quando você olha um tipo de fluido no plano espiritual, você interpreta aquele fluido como sendo algo concreto. Por exemplo, estive caminhando, estou inventando uma história aqui, tá? Isso não se encontra em livros, mas é só para fazer uma comparação mais ou menos do que ele disse. Estive caminhando dentro de um salão que tinha um piso leitoso. Um piso leitoso quer dizer um piso no plano espiritual que parece leite. Olha a referência que nós tivemos. Eu tive que olhar alguma coisa no plano espiritual e a referência que eu fiz foi comparar ele com leite.
Então é a mesma coisa, que mesmo em desdobramento, você olha para o plano espiritual e você olha, eu passei por um lugar que tinha paredes sólidas igual pedra, quer dizer, eram fluidos. Então as interpretações, ainda assim, depende muito do conhecimento que o médium tem. O Chico não ficou impressionado quando ele esteve em Nosso Lar, conforme lá na introdução do próprio livro Nosso Lar? Ele ficou em dúvida se aquilo era verdade ou não? Falamos de Chico Xavier. Não por ser Chico Xavier, mas porque o Chico Xavier tinha uma mediunidade altamente ostensiva que permitia vivenciar essas experiências. Ele teve dúvidas, porque será que é verdade isso que eu vi? Imaginemos médiums que são meros mortais, né, que são médiums comuns, que vivem experiências, inclusive médiums que nem são espíritas. Médiums que não são espíritas e olham para o mundo espiritual, a partir do conhecimento que tem. Então é isso que a gente vai considerar. Que nós estamos em aprendizado, e esse aprendizado ele é gradual. Né? Então nós finalizamos aqui, pessoal, sobre Jesus, né, em todo o seu esplendor, toda a sua grandeza, mas sendo interpretado como uma pessoa vivendo no mundo, e como um espírito vivendo no mundo, e como um espírito que está além do mundo, dependendo da visão dos próprios evangelistas. E essas comparações que nós fizemos, né? Dudu lembrou aqui também, né? Será que é verdade eu estar num salão com 500 espíritos assistindo esses estudos todos os dias? Pois é, já pensou? Será que é verdade a gente estar nesse mesmo lugar? Então são essas questões que a gente vai colocando, porque quanto mais materializada é a nossa visão, mais interpretações limitadas nós fazemos. Então, quer dizer, estarmos espiritualizados e termos também essa percepção do mundo espiritual também faz parte desse processo de transformação. Então é isso, meus amigos. Fechamos por aqui questões 282, 283, 284 e 285 desse novo capítulo que nós estamos estudando, o capítulo que trata da religião, na terceira parte, o segundo capítulo, Evangelho. Nós estamos falando do item Jesus. Né? Lembrando aqui que nós vamos até 291, aí nós saímos de Jesus e passaremos a falar sobre religiões. Então, religiões, o próximo item, bem interessante também, um tema que eu gosto bastante. Vamos ver se eu consigo tirar aqui o melhor, o máximo que for possível. O Braz lembrou aqui, né? Estive uma vez em uma coluna e vi que tudo é matéria em outro estado, né? Quer dizer, é diferente, né, Braz? Mas o que é exatamente esse algo? Aí nós vamos dizer, não, tudo é feito de fluido, como se nós soubéssemos do que nós estamos falando. Mas faz parte, né? É isso, pessoal. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje.